Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Tá na Rotina. Rotina para você todas as terças-feiras às 19 horas e todas as sextas-feiras também às 19 horas, somente aqui no canal do YouTube para você que é casal. Meu nome é Fábio da Rainha. E eu sou a rainha do Fábio. Na realidade, eu gosto de falar, eu sou a Raquel do Fábio. Vem conosco, estamos iniciando mais um super episódio aqui de mais um tema que é complexo no relacionamento a dois. Nós não podemos deixar de citar nosso versículo, que é a porta aberta para a iniciação do nosso Tá na Rotina, onde um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. E o tema de hoje vamos ao tema de hoje. Meu é meu, teu é nosso. A perigosa contenda financeira que divide casamentos. Nossa, quando o dinheiro ele é de um, considerado de um. Na nossa construção nunca houve essa divisão. Meu é meu, seu é nosso. Sempre foi nosso, nosso financeiro, nosso dinheiro. Eu lembro que no início do nosso relacionamento eu fui muito criticada. Por quê? Porque o Fábio tinha o nome sujo. Ele estava com uma dívida alta na faculdade, estava com o nome sujo. E quando a gente iniciou o processo de começar a morarmos juntos, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir na administradora que estava responsável pela dívida dele, negociar a dívida dele e pagar a dívida dele para poder limpar o nome dele, porque o nome dele estava sujo. E assim, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, ela dizia sempre: pobre só tem duas coisas, o nome e a palavra. Se tirar isso, pobre não tem mais nada. E aí, esse fato ficava martelando na minha cabeça. O nome dele tá sujo, então ele não tem nome, precisamos resolver essa questão. Então, eu recebi muitas críticas de colegas de trabalho, porque achavam um absurdo a atitude na época, porque a gente estava morando juntos, ainda não tínhamos nos casados, oficializados a relação de fato, mas eu já acreditava, já sabia. E aí eu fui lá, negociei, paguei, limpei o nome dele, fiz todo esse processo. Aí, assim, foram muitas críticas, porque diziam que, como mulher, eu não teria que fazer isso, como mulher, isso era errado, que ele que tinha que se virar, ele que tinha que lutar para limpar o nome dele. Assim, eu sempre tive uma cabeça que penso diferente de muitas pessoas, eu não conseguia enxergar dessa maneira. Na minha cabeça era. Ele é meu marido, não oficializamos ainda perante a lei dos homens, mas no meu coração e o entendimento que eu sentia do coração dele, a gente já estava casado. A gente não tinha oficializado, mas a gente já estava casado. Então eu não via essa questão de separação financeira. Na realidade, a gente nunca teve essa separação financeira. Várias vezes a gente foi criticado por questões, porque Fábio ficou longos períodos desempregado, longos períodos que só a gente sabe as lutas que a gente passou nessa questão financeiramente. E quando muitas vezes, você vai se abrir para alguém na expectativa de você ter um aconselhamento, de você ter um direcionamento, a grande maioria das vezes que eu ouvi era sempre assim: mas isso está errado. É ele que é o provedor, é ele que tem que trabalhar, é ele que tem que estar na linha de campo, não é você que tem que estar sustentando a casa.
assim, foram períodos muito conflito interno, sabe, porque ao mesmo tempo que eu queria, fazer o certo diante de Deus, quando várias pessoas vêm para você dizendo que você está fazendo errado, é muito ruim emocionalmente, porque você fica muito mal. Só que, assim, as pessoas elas enxergam o que elas querem, elas ouvem o que é conveniente, e cada vez que o tempo passa, eu percebo que fica mais os ouvidos e os olhares ficam mais seletivos a ouvirem e enxergarem só o que convém. E dentro da nossa construção, era muito desafiador eu lutar com essas questões de: "Ah, você que está sendo o homem da casa, você que está sustentando o marmanjo. Ah, teu marido é um vagabundo. Ah, porque ele que tem que ganhar dinheiro". Então, para mim, era muito difícil, porque, do lado de cá, ninguém via a quantidade de currículo que ele distribuiu. Do lado de cá, ninguém enxergava a quantidade de portas que a gente bateu. Do lado de cá, ninguém enxergava o quanto que ele sofria emocionalmente por não estar sendo o provedor da casa. Então só vinha as críticas, 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 críticas. "Ah, mas o dinheiro não é você que tem que administrar, o dinheiro não é você que tem que prover, você está fazendo o papel errado, não é assim, é ele que tem que prover, é ele que tem que gerir, o dinheiro é uma responsabilidade dele, não é a sua". Assim, a gente foi aprendendo, aos trancos e barrancos, com cada situação que a vida nos apresentava, mas assim, em nossa construção, a gente nunca enxergou o dinheiro como: "O teu dinheiro é o nosso dinheiro e o meu dinheiro é o meu dinheiro". A gente sempre enxergou, até nos momentos que os 2 estavam ganhando renda, é nosso dinheiro, é o valor, a renda familiar. O que que a gente pode fazer com essa renda? Como que a gente vai viver dessa renda? Quem vai administrar? A gente várias vezes recebeu diversas críticas, porque quando eu abri para algumas pessoas próximas, dizia que ele trabalha e coloca o dinheiro na minha mão. E na realidade ele nem quer saber. Ele muitas vezes ele pode estar apenas com uma calça e essa calça está furada. Ele não se importa. Por mais que ele esteja precisando, ele não quer. Ele quer que qualquer coisa seja primeiro para nosso filho e para mim, menos para ele. Então, assim, quando eu abri essa questão que ele ganha e coloca o dinheiro na minha mão para me administrar e ele não quer saber muitas vezes de nada, eu recebi várias críticas, porque falando que a gente está errado, que não é assim que tem que acontecer no casal, que é ele que tem que administrar. E assim a gente vai aprendendo e construindo e entendendo cada vez mais que cada casal é único, cada núcleo familiar é único, e que a questão financeira é uma questão que provoca muitas emoções, e emoções fortes. Eu me recordo de um passado, esses casais que vieram de 60, 70, 80, a qual eu tive oportunidade de encontrar muitos casais, porque eu sempre gostei de lidar com pessoas com mais experiência, conversar com senhores, senhoras, de ficar observando. Eu tinha muita percepção que muitos maridos, era exatamente o que eles faziam, diferente de hoje, não existia, cartão de crédito, não existia Pix, né. Naquela época era cheque e era dinheiro, e era vale transporte e moedas, né, ou conta. E conta mesmo assim era muito restrito. Então muitas pessoas, principalmente homens, eles recebiam seus salários, chegavam em casa e davam os seus salários na mão das suas esposas. Porque muito desses homens, eles têm a compreensão de que eles estão lá fora trabalhando. Então ninguém melhor
para administrar do que a esposa, porque a esposa que vai saber o que está faltando dentro de casa, a esposa vai saber o que tem que comprar, a esposa vai saber quanto é que tem que gastar, a esposa vai saber detalhes a qual o homem não está tendo tempo, porque ele está trabalhando. Até porque o acesso daquela época não é acesso de hoje. Que hoje você tem o banco, você tem o Pix, você tem contas que chegam por e-mail. Então, tudo, qualquer indivíduo de um relacionamento vai ter as suas finanças na palma da mão mediante o celular. Chegou uma conta, se eu tenho recursos, eu posso pagar hoje mesmo, né? E assim sucessivamente, né? Mas naquela época, a mulher ela tinha uma gama de profissões que ela ganhava o seu dinheiro para melhorar a renda mediante o seu marido e da sua família, sem sair de casa, mesmo com as tarefas do lar, naquela época. E nada mudou. Tive a oportunidade de conhecer muitos casais muito bem-sucedidos da geração passada. Só que o tempo passou. E esse tempo passou, aí vem os direitos que cada um quer ter, né? Que é a briga pelos direitos iguais. Entra o lado financeiro, onde, né, não quero trazer uma discussão sobre isso, nem uma conversa sobre isso, né, porque a nossa questão é casais, mas isso está sendo colocado gradativamente na mente feminina, onde todo o recurso é só dela, coisa que não era antigamente. Antigamente o recurso era da família, antigamente. Hoje, o recurso é somente dela. E aí ela tem que escolher um homem que ganhe-se muito dinheiro para poder sustentar a família e tudo que ela precisa. E aí começa a ter esse embate. Porque se em algum momento esse homem tiver uma porta fechada no mercado e ele tiver que, infelizmente, depender do financeiro, dependendo da mulher, ele não vai poder contar. E aí ele vai sofrer. E aí, breve, aí vai começar a ter esses atritos. Porque quem passou a trazer a renda para dentro de casa, para pagar as contas e tudo mais, está sendo a esposa. E não mais o marido. Não porque ele não queria, porque dependendo do cargo que ele exercia e a qual a porta fechou, para ele conseguir outra porta ganhando aquele mesmo salário, é muito complicado nos dias de hoje. Porque muitas empresas decidem até, se dependendo de uma profissão de carreira, dar baixa naquele profissional para poder contratar um profissional com menor capacidade e pagar-se menos. E aí, como é que vai ser para esse marido voltar a ganhar aquilo que ele ganhava? Ele vai ter que contar com quem? Com a sua esposa, correto? E aí começa a ter esses atritos, porque essa qualidade de vida já não é mais igual anteriormente. E aí começa a vir esses atritos. E aí isso vai minando o relacionamento dia após dia. E vai causando insatisfação. Estou falando de algo que vem acontecendo nos últimos anos, onde as separações, elas também são decorrentes da área financeira, segundo estatísticas. E por que isso? Então, eu acredito que hoje em dia essa questão de independência financeira não só tem mudado a cabeça de muitas mulheres, mas também eu vejo uma questão no ensinamento voltado para casais dentro da igreja. Eu vejo, baseado na nossa experiência, o quanto que eu fui criticada, porque se a gente parar para analisar, os tempos mudam. Então, assim, o ideal é que verdadeiramente o homem fosse o provedor, mas eu também acredito que não é porque não exista relato da Eva ajudando Adão no jardim do Éden que ela não tenha ajudado. Você está me entendendo? Então, hoje em dia, as orientações é muito assim: o homem tem que prover, o homem ele tem que
prover, a mulher tem que ficar em casa. Fora disso, não é o modelo de Deus. Essas foram indagações quando você estava desempregado que vieram no nosso relacionamento que, assim, para mim, emocionalmente falando, foi muito difícil, porque a gente estava lá se matando, a gente estava lá se esforçando, a gente entregou cerca de 500 currículos seu, nenhuma porta se abria, estava tudo muito difícil, assim, muito desafiador, a gente corria, a gente entregava, a gente batalhava, a gente lutava, e quando muitas vezes a gente só ouvia assim: "Mas está errado, vocês estão em papéis trocados, mas o que vocês estão fazendo está errado. Não, é o homem que tem que ser o provedor". Então, se você parar para analisar, todas as vezes que você ouve é o mesmo discurso. Hoje em dia, seria muito bom se o salário apenas do homem fosse o suficiente para sustentar uma família. Mas a realidade a gente sabe que não é essa. A realidade a gente sabe que tudo está muito caro. O custo de vida aumentou, na realidade ele quadriplicou da pandemia para cá. Você pega uma conta de luz de 2019, uma conta de luz para o mesmo período, você vai ver que ele quadriplicou, que o custo aumentou muito. Alimentação, moradia, educação, todos esses custos aumentaram muito. Então é muito difícil hoje em dia para o homem ele conseguir ser o único provedor da residência. E aí, dentro desse mundo, a mulher é obrigada a ir para o trabalho, ela é obrigada a trabalhar para ela ajudar na renda familiar. Só que em muitos púlpitos, em muitas reuniões de casais, o que eu já ouvi foi o seguinte: marido tem que prover, já ouvi isso de muitos pastores, o que a mulher ganha é dela. E isso causa uma certa dúvida na construção de um casal cristão, como causou na nossa. O que a mulher ganha é dela, é para ela se cuidar. Só que aí existe uma divisão. Mas aí entra sobre a submissão. A esposa estar na mesma missão do marido e andar em conjunto a um propósito, que já é o casamento. Então, assim, a esposa está dentro de casa, o marido ganha-se muito bem para manter toda a família e ambos estão felizes, ok. Esse casal raramente vai ter um problema conflituoso e divergência se tratando do lado financeiro, porque eles sabem, na prática, o que é complicado essa parte da sobrevivência da área financeira. Eles podem ter atrito em outras áreas do casamento, mas do financeiro, raramente eles vão estar. Porque o marido ele vai chegar em casa, vai falar assim: amor, esse mês a gente teve que fazer alguma situação, ou até mesmo a esposa vai chegar para o marido e vai falar: ó, amor, a gente não pode dar esse passeio esse mês, porque a gente teve um gasto extra. De repente tem um filho, o nosso filho, a gente teve que levar ele para o médico, e aí a gente teve que gastar muito com remédio, com isso, com aquilo outro, o carro deu um problema, a gente teve que gastar, e esse mês a gente tem que se controlar. Na maioria das vezes, a própria esposa vai chegar a isso, trazendo essa consciência para o marido. E ok, eles não vão ter esse atrito. Mas os dados que mostram que muitos casamentos estão chegando ao fim com essa parte financeira é justamente quando as mulheres elas estão no mercado de trabalho, na maioria das vezes elas vão subindo de cargo mais do que o homem e elas chegam a um patamar em que elas ganham financeiramente mais do que seus maridos. Aí começa a ter um problema, coisa que o homem ele não esquenta para isso. Quanto mais ele ganha, mais ele vai injetar na família. E aí, um outro problema, ela também trabalha. Se o marido chega: "Olha, amor, você trabalha, gasta com as suas coisinhas, assim como eu fazia", né, beleza, é um acordo entre o casal. Esse tipo de casal que tem comunicação, a qual o marido chega: "Não, amor, que é uma o paga alguma coisa", não vai ter nem pagar. A mulher mesmo vai fazer as coisas dela e tá tudo certo. Porque se eu tenho o meu e você já tem o teu, já começa um conflito, em algum momento vai ter um atrito.
Mas se ela ganha, o marido ganha e o dinheiro vai para um só lugar e faz as contas e tá tudo certo, tá beleza. Esse casal não vai entrar na estatística de separação, que é o que vem acontecendo. Então, a maioria dos atritos que vem crescendo em nosso país e no mundo afora é justamente essa falta de conscientização de que o dinheiro é da família. Os casais estão passando tempo e estão se esquecendo de sentar e conversar, dialogar. Mas aquele casal que senta e conversa sobre tudo, ele vai ser sempre abençoado no relacionamento dele nessa questão financeira, porque há comunicação. Agora, quando a mulher trabalha, dependendo da circunstância, não, meu dinheiro é meu dinheiro, eu vou pagar uma conta, não, ele é que se lasque. Eu vi, me enviaram até um direct de um reels de um pastor. Ele estava falando o seguinte, que é dever do homem prover a família e que se a mulher trabalha, o dinheiro dela é para ela se cuidar, é para ela ter, comprar as coisas dela, fazer o mimozinho dela, o dinheiro dela é para isso. Só que assim, olhando para a realidade que a gente viveu e que a gente sabe o quanto que foi difícil emocionalmente falando, porque a gente recém-convertido, quando a gente se converte, a gente quer mais que tudo andar em obediência à palavra de Deus. A gente quer verdadeiramente, pelo menos pensar que o Senhor está se agradando das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. E assim, para mim, era muito doloroso quando eu ouvia de alguma irmã o seguinte: vocês estão fazendo errado. Vocês estão indo contra a palavra, porque o certo é o Fábio ser o provedor, não você estar trabalhando. Para mim era muito doloroso, porque essas palavras soavam para mim o seguinte: você está desobedecendo a palavra de Deus. Você está indo contra a palavra de Deus. E quando eu recebi esse vídeo, que eu inclusive até bloqueei lá, porque na minha visão, eu não achei um aconselhamento válido. Por quê? Porque a vida é cíclica. E tem momentos que a gente, por mais que a gente planeje, que a gente tenha idealizações, as coisas acontecem. Então, quando você está sendo alimentado por esse tipo de mentalidade, se amanhã ou depois ocorre uma questão que o seu marido perde o emprego e você está ganhando seu trabalho, você vai dizer que se lasque. Tem uma outra pessoa que eu sigo que ela estava falando o seguinte: não, a mensagem que enviaram para ela na caixinha de pergunta foi o seguinte: meu marido está desempregado. Estou pensando em fazer Uber, estou fazendo certo? Cara, a mulher que estava respondendo a questão escorraçou, sabe? Ela não teve nenhum pudor ao falar com a outra. Não, isso é coisa do homem. Por que que teu macho não vai pegar e não vai fazer? Você não tem que se preocupar com isso. É o seu macho, ele é macho, não é? E aí eu fiquei pensando na gente, porque esse tipo de conselho, no momento que você estava, nos momentos que você não foi desempregado só uma vez, que você estava desempregado, foram conselhos semelhantes a esses que eu ouvi. E assim, o olhar das pessoas em relação a você era como se você fosse um vagabundo, era como se você não quisesse trabalhar. Então era um olhar completamente distorcido e fora da realidade, porque quem está do lado de cá, quem está do lado de dentro, conhece a realidade, mas quem está do lado de fora vai ter um ouvido e um olhar seletivo. Então, uma mulher que está sendo orientada por esse tipo de mentalidade, é mais fácil ela falar: o meu dinheiro é meu e o teu dinheiro é nosso. Porque ela está recebendo essa orientação, ela está engolindo essa orientação e ela não está questionando essa orientação. Aí é que é o perigo. Porque se a porta se fechar para esse marido, até que ele consiga um outro,
dependendo do cargo ao qual ele exercia, vai demandar de vários fatores: tempo, indicação, pessoas que ele fez network, pessoas que conhecem o trabalho dele. Então, tem uma série de fatores que vão envolver para ele retomar o mercado de trabalho e, se ele tiver felicidade, de um salário igual, melhor ou, na maioria das vezes, inferior. Beleza, mas vai demandar tempo. Nesse período, a esposa, que também trabalha, ela vai estar arcando com as despesas de casa. Aí começa a insatisfação por parte dela. E aí começa o atrito. Dia um, dia 2, dia 3, semana um, semana 2, semana 3. Depois vai para o mês. E aí, daqui a pouco começa as negações. Porque ela já está insatisfeita, mas a culpa não é dele. Aí começa essa insatisfação. Aí ela começa a levar para as amigas. Aí começa a entrar nisso. Não, você vai bancar? Não, o teu dinheiro é teu dinheiro, você não tem que pagar nada. Tu vai deixar as contas atrasar? Tu vai deixar de pagar a escola do teu filho? Tu vai deixar de pagar as coisas que tem que botar, comida dentro de casa? Mas vocês são um só. Você não é mais um indivíduo e uma indivíduo. Vocês são dois que, antes de casar, ambos são individuais. Quando eles casam, eles são dois, mas passam a ser um. Numa missão. Numa missão, exatamente. Então, é o que é de um, é do outro. Ah, mas eu faço algumas coisas para melhorar a renda da família. A renda da família. Os casais que têm essa compreensão, esse entendimento, são felizes na área financeira, apesar do que eles passam. Eles podem passar por vários problemas turbulentos em seu relacionamento, mas do financeiro, eles não vão entrar nessa estatística atual. Mas muitos estão entrando e é muitos casais jovens. Mas aí vai dessa orientação que eu tô falando, amor. Hoje em dia, assim, eu pelo menos percebo muito essa orientação individualizada, essa orientação direcionada, sabe? Porque a gente, às vezes, a gente se prende muito aos papéis e acha que os papéis eles são pontos fixos. Mas eu já enxergo como a vida nos dá tantas lições, eu enxergo os papéis como pontos que podem ser flexíveis, porque muitas vezes, se a gente parar para analisar a nossa vida como um todo, a gente vai ver que não é uma coisa fixa. Então, situações ocorrem, perdas ocorre vários tipos de circunstâncias que muitas vezes vêm nos tirar desse papel. Eu não sei você, mas para mim a parte mais difícil de você estar, dos períodos que você ficou desempregado, foi lidar com a influência externa, com o julgo externo, com os apontamentos de dedo externo do vocês estão errados. Como eu ouvi várias vezes quando eu fui lá, negociei sua dívida, paguei a sua dívida e limpei seu nome. Você está errada. Mas assim, a pessoa nunca nem sequer perguntou: como é que está o Fábio emocionalmente falando? Como ele está nessa circunstância de procurar emprego e não conseguir? Então, assim como eu acredito que tem muitos maridos, né, existem exceções na vida dois, onde um às vezes vai querer se aproveitar da esposa, né? Vai ter uns às vezes que infelizmente, eu não quero dar palavras aqui, a esposa ajuda com tudo, ele chega a um patamar bem-sucedido, depois ele dá um pé na bunda da esposa. A gente ouve aí, né? Tem muitos, principalmente artistas dentro dessa área, mas na maioria das vezes, assim como eu, muitos homens, nós tivemos a felicidade de encontrar casais na longa jornada nossa, onde
O homem estava se qualificando, assim como eu estava, me qualificando, me preparando, estudando, trabalhando, não de CLT, né? Você lá acordando cedo, sim, mas quando você chegava em casa, a casa estava limpa, filho estava cuidado, almoço, janta pronta, lanche pronto, a única coisa que você fazia, porque a gente havia uma comunicação entre a gente, a única coisa que você fazia era Lavar lavar roupa, roupa. mas o resto tu não tinha nada para fazer, sem contar que eu ia te buscar fazendo chuva, fazendo sol, né, nesse período em que eu fiquei Desempregado. desempregado, né. E, assim como muitos homens que a gente teve Mas oportunidade, o marido se qualificando, estudando, fazendo faculdade, a mulher lá, e aí depois, passados-se alguns anos, hoje o homem trabalha, a esposa está dentro de casa, uma família nobre, uma família, quantos a gente se deparou? Tivemos a oportunidade de ser agraciados por famílias assim. Mas a realidade de hoje é diferente. É diferente, porque há uma gama de pessoas nas redes sociais que, infelizmente, falando muita besteira, muitas pessoas estão entrando num viés ao invés de trazer uma reflexão. Esse é o propósito desse casal estar falando isso aqui hoje, não está na rotina. eu sei que assim como a gente passou, tem muitos homens que de repente pode até estar passando e casal que de repente pode até estar passando. Como que você se sentia emocionalmente quando eu estava na rua fora trabalhando e você em casa? Como é que era emocionalmente para você? Horrível, frustrado, abalado, angustiado, achando que nada está ao meu favor, triste, porque eu via você trabalhando, se esforçando e eu fazendo: "Cara, o que que tá faltando? O que que eu preciso fazer para mudar isso?". E eu, cada dia que passava, tendo uma luta interna, essas lutas internas que são doloridas, né, você vencer esses gigantes, você vê a sua esposa acordando cedo, você vendo a sua esposa passando por um monte de coisa, você sabe, tudo isso que você passou. Aí era pior ainda quando eu via você, receber uma ligação falando: Marcinha tá no a gente teve que levar ela para o pronto-socorro porque ela passou mal", porque você estava tão sobrecarregada no seu trabalho, e isso me deixava ainda mais com conflitos dentro de mim. Mas eu tinha que manter a paz, eu tinha que buscar a Deus para manter a sanidade, para manter o autocontrole. Então, assim, em momento algum, eu permiti tirar a minhas mãos de Deus, porque quanto mais distante eu parecia estar, mais eu queria estar: "Senhor, preciso do Senhor. Senhor, preciso do Senhor, preciso de ti". E eu arrumando formas para que a mudança acontecesse. É, para você o mais difícil foi isso, para mim o mais difícil era lidar com piadinhas no trabalho, porque eu ouvia muito e, assim, isso me doía a alma, porque, assim, você que está casada, você sabe as características do seu marido e o porquê que você se casou com ele. Então, assim, você sabe, eu nunca fui muito de me defender das coisas que as pessoas falavam ou me atacavam, nunca fui muito de me defender. Eu aprendi a ouvir e a ficar calada. Às vezes, uma vez ou outra, eu rebatia, mas assim, dependendo da acusação, que eu sabia que era mentira, eu não me defendia, eu ficava calada e ouvia. Então, assim, isso para mim me doía muito a alma. E muitas vezes, quando eu estava num ambiente de irmãos que eu buscava uma palavra, o que eu ouvia era: "Mas vocês estão errados, mas o papel está errado, mas não foi para isso que Deus chamou". Então, assim, era muito conflituoso, era muito doloroso, era muito difícil lidar emocionalmente falando. E eu não sei se você que está aí nos assistindo do outro lado, se você está vivendo um desses momentos onde a situação financeira está sendo um pivô de conflito na sua relação,
Assim, é uma fase que eu acredito que a maioria dos casais passam por algum momento de dificuldades financeiras, mas é uma fase que você e seu marido vão ter que se fechar ainda mais. Por quê? Porque as pessoas próximas a você vão ser pessoas que vão vir atacando com tudo. E que se você der ouvidos, você vai enfraquecer, você vai murmurar, você vai atacar seu cônjuge, você vai ir numa ferida, causar uma ferida que de repente nem existia. E você certamente vai criar um muro emocional de afastamento com o seu cônjuge. Conflitos, contendas, sempre vai haver nas relações. E a gente precisa de dinheiro para viver. A gente não tem que ter amor ao dinheiro, mas a gente precisa de dinheiro. E quando a gente cria essa mentalidade de que a renda não é minha, não é tua, a renda é nossa, a renda é da nossa família, a gente acaba derrubando essas barreiras e a gente acaba olhando para o dinheiro com um outro olhar, com uma outra ótica, porque passar por situações financeiras, passar perrengues é muito ruim. É ruim demais você, às vezes, querer fazer, sei lá, comer uma comida e não ter dinheiro para comprar. É justamente o que esse versículo diz: um homem sozinho pode até se defender-se, ser vencido, mas dois conseguem se defender. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Exatamente isso aqui. Se eu estou com ela e mais Deus, somos mais fortes. Conseguimos vencer essas batalhas externas e internas que são nos causadas com mais, não vou dizer tranquilidade, mas vamos fazer com que isso se torne mais forte no nosso relacionamento. Onde, por mais que a minha esposa esteja trabalhando, eu estou buscando fazer o meu papel enquanto eu não estou trabalhando. Que nem muitas das vezes, né, o recurso que vinha da minha esposa era pequeno, mas eu fazia de tudo para economizar. Então tinha o nosso filho na escola, eu preparava lanche, eu preparava biscoito, eu preparava bolo, eu preparava cupcake. Então, assim, eu fazia uma série de coisas com qual os nossos recursos viessem render. E a gente não abrir mão do nosso passeio todo mês, ou às vezes na semana, e conseguimos vencer isso. Eu estava me preparando, né. Então, tudo isso ela ajudou nesse período em que eu estive parado, mas na minha mente sempre trabalhando, eu tenho que virar essa chave, eu tenho que virar a chave. Porque por mais que o mercado do CLT não tivesse abrindo para mim, eu estava utilizando da minha profissão para ter recursos. E foi aí que foi a virada de chave. E aí o tempo foi passando, o tempo foi passando, passando, e é o que a gente quanto a gente vai fazendo, contatos, que é o network, né, a gente vai, e isso vão abrindo portas. E aí daqui a pouco surgiu um convite, daqui a pouco aí as coisas foram acontecendo gradativamente. Mas foi do dia para a noite? Não, não foi do dia para a noite. Não é do dia para a noite, mas vencemos todas as batalhas juntos. E você que está nos assistindo, é vocês se unir, assim como esse versículo, estarem juntos, de mãos dadas, conversando, se ajudando. O mercado de trabalho fechou a porta para você, beleza. Sua esposa está lá, faz o que tem que fazer dentro de casa, para honrar a sua esposa e continuar. Daqui a pouco, coisas melhores vão surgir. Piadinhas vão vir. O pior de tudo é que ela ouvia a piadinha dos outros, mas a pior piadinha, que era horrível para mim, eu via a piadinha do meu próprio pai. Não, para ele era do pai, para mim o pior, assim, ó, no meu trabalho eu via muito, porque ele ia me buscar todo dia. Todo santo dia, quando ele estava desempregado, não teve um dia sequer que ele não foi me buscar. Então, eu estava saindo, ele estava chegando e aparecia lá para me buscar. Era muito
ruim. Eu tinha uma colega de trabalho que ela era muito debochada, muito sarcástica. Ela tinha um humor ácido, irritante daqueles, sabe, que te tira a paz. Então, para mim, era muito difícil lidar com as piadinhas dela todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Só que assim, eu olhava, fazia a minha cara de tipo, tô cagando pra você, tô cagando para o que você tá falando, e literalmente ignorava, mas por dentro aquilo estava me matando. Só que por outro lado, eu não podia falar nada com ele. Por quê? Porque ele já estava mal emocionalmente. Já tinha as questões com meu sogro que eram horrorosa. Assim, as piadinhas do meu sogro, porque a pessoa não é meu familiar, não é meu parente, é só um colega de trabalho, só uma colega de trabalho, é pai dele. Então, era ruim demais. Às vezes eu estava chegando em casa e aí ele ia me falar os acontecimentos, as piadinhas, e eu falava, não, eu não posso falar isso com ele. Ele está pior do que eu, emocionalmente falando. Eu não posso falar. E aí, às vezes que eu tentava conversar com alguma irmã da igreja, vinha, ó, paulada. Deus sempre foi tão bom, bondoso, sempre tão misericordioso, e Ele sempre foi o sustento da nossa relação, que a gente conversava, a gente chorava juntos, mas assim, a gente nunca deixou que nem um muro, a gente não, Deus, né? Melhor corrigir. Deus. Deus, que nem um muro emocional se erguesse entre a gente. Então a gente sempre foi agarradinhos, com carinho, com muito amor, com muito respeito, dentro de casa e fora de casa. E as pessoas sempre viam a gente muito bem, tanto que nunca ninguém, assim, depois que ficaram sabendo, jamais imaginavam que vocês estavam nessa pindaíba tão grande, porque vocês estavam sempre rindo, sempre contentes, sempre. E teve um momento que, assim, a gente estava literalmente, a nossa comida era só pão e café. Café e pão quando tinha, a gente dizia glória a Deus. E aí teve uma semana que foi uma semana boa, Davi ainda não era nascido. A gente conseguiu comprar uma bandeja de linguiça e 1 quilo de macarrão. Gente, era comida para toda. A gente estava feliz com isso, porque a gente tinha comida para a semana toda. O macarrão e a linguiça. Nesse período, a gente estava morando numa loja comercial na Pindaíba. Nossa, só o Senhor mesmo para nos sustentar e nos ajudar. Depois eu conto mais histórias dessa fase. E aí a gente feliz, todo animado, bababá. Como ela era loja comercial, a gente fechava a loja, saía e ficava rodando pela taquara. Pracinha, essas coisas, ficava andando. Quando dava umas 7h30, todo mundo do prédio já tinha saído. Aí a gente voltava para ficar lá e dormir. Nesse dia, a gente voltou, mas ninguém percebeu, mas ainda estava aberto. Eram quase 8 horas da noite. A gente só sentiu assim, na porta da nossa loja. E a gente assim, quem é, meu Deus? Será que fomos denunciados? Será que é a polícia? O que será? Coração nos altos, de nervoso que a gente estava. Não, tem que atender. Não, eu não vou atender que eu tô comendo. Não, tem que atender. Aí a gente ouve a voz de uma mulher. Eu sei que tem gente aí. Opa, então não deve ser polícia. É a mulher. Fomos os dois abrir. A mulher virou assim e falou assim: Olha, Deus mandou eu vir aqui porque vocês iam me dar o que comer. Eu olhei pro Fábio, o Fábio olhou pra mim, tipo assim, como é que é? Não, eu tô há vários dias sem comer. Sou mãe solteira. A mulher era mãe solteira, estava desempregada, vários dias sem comer. E ela falou assim: Deus mandou eu vir aqui porque vocês iam me dar o que comer. Gente, não vou ser hipócrita, não. A tristeza bateu no meu coração. Olhamos um para casa do cara do outro e falou: vamos mudar, né?
ela tem filhos e ela estava com criança. Ela tem filhos, a gente não tem filhos, deve ser muito ruim, a criança tá com fome, não ter co vamos mudar, né. Mas assim, vamos mudar, não querendo e demos, assim, o que eu quero dizer com isso? Que as situações financeiras, os problemas financeiros, ainda mais dentro, eh, dessa turbulência que o nosso país se encontra, onde o número de desempregados está altíssimo, atinge com força a relação, mexe profundamente com as emoções. Mas essa também pode ser uma oportunidade para o casal se unir. Esse momento é delicado, esse momento é corrosivo, esse momento traz conflitos, porque não temos que ter amor ao dinheiro, mas precisamos do dinheiro para viver. Precisamos ter dinheiro para ter acesso a uma boa comida, a uma boa educação, à moradia. Precisamos ter dinheiro para ter acesso ao básico. E eu não estou falando em nada muito luxuoso, ao básico. E até esse básico hoje em dia está muito, não está muito acessível. Então, esse episódio de hoje sirva de reflexão. Se você está passando por esse momento, é um momento que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve. Nas redes sociais, hoje em dia, a gente tem vários especialistas que nem casados são. A gente tem vários conselheiros que estão no terceiro, quarto casamento. Então, respeito cada um com a sua escolha, cada um com a sua história, mas assim, para mim, uma pessoa que está no terceiro, no quarto, no quinto casamento, essa pessoa não tem muito parâmetro para vir pagar de especialista para mim, não. Porque na minha cabeça eu posso estar completamente errada, tá? Como eu falei, eu penso diferente de todas as pessoas, eu acho. Na minha cabeça, se essa pessoa está no terceiro ou no quarto casamento, para ela se divorciar desse quarto, é assim. Então, assim, tenha cuidado com o que você ouve, tenha cuidado com quem você escuta, tenha cuidado com o que você leve para o seu coração. Até a gente, tá, o que a gente está falando aqui, tire o que venha somar, tire o que venha edificar. As coisas que você acha que não vão somar, que não vai edificar na sua construção, descarte. E questione as coisas que estamos falando aqui. Questione cada uma delas, para que você promova dentro de você o pensamento crítico e venha focar cada vez mais no que é melhor para a sua construção. A sua felicidade. Não existe bula para um casamento feliz, próspero, abençoado, mas existe decisões. Decisões esta que só você e o seu cônjuge podem tomar. Só você e o seu cônjuge conversar, estarem juntos, apoiando um ao outro. E não deixar, principalmente não deixar com que as interferências externas abalem a felicidade, a alegria, o que vocês são e representam um para o outro. Porque no momento que vocês estão em baixa, muitas pessoas vão se afastar de vocês e vão criticar. Vão criticar, seja você marido, seja você esposa. Mas quando vocês estiverem num patamar melhor, essas mesmas pessoas que criticaram vocês vão estar querendo aplaudir e se aproximar de vocês. Então vocês têm que ter o cuidado hoje. Qual é a alegria de vocês? Qual é a felicidade de vocês? Vocês sabem o que traz alegria e felicidade para você, casal. Então busque isso. Firme-se nisso. O financeiro tá ruim? Você tem sua esposa para te apoiar. O seu tá ruim? Tem seu esposo para te apoiar. Tá ruim? Tem os dois para se apoiar. E é isso, um estar em conjunto com o outro para continuar trilhando o caminho. É esse o propósito do Tá na Rotina, trazer reflexão para você, casal.
Claro que diante do que nós passamos, como exemplo, nós temos muita coisa que pode vir a ser testemunho para a sua vida, mas nós temos que conversar e passando aos poucos, porque é muita coisa que a gente passou. Uma dessas coisas que a gente passou, teve um momento em que a gente não podia voltar para essa mesma loja, que é uma loja que eu havia um tempo que eu tinha alguns recursos e resolvi abrir uma gráfica com dentro do talento ao qual eu tinha na época. E infelizmente eu tomei decisões erradas naquela época, mas quis continuar insistindo e a minha esposa me deu todo o apoio, todo o suporte enquanto permanecemos ali. Oramos muito. Um desses momentos foi no momento em que nós saímos da loja e quando voltamos estava tendo um evento de um outro pessoal dessa loja que tinha. E nós não poderíamos entrar nessa loja porque era um local a qual decidimos morar e era proibido, né? E a gente teve que ficar horas e horas da madrugada. Toda segunda, para ser preciso, toda segunda tinha ensaio de um grupo de teatro lá. Ia geralmente até 4 da manhã esses ensaios. Então a gente saía e a gente não podia voltar, porque como tinha muita gente, era nos corredores, poderiam ver algum barulho, poderiam ouvir algum barulho. Então a gente saía, ficava andando por ali na Taquara, ali onde era, acho que é Cara Pintada, ali perto da Nelson Cardoso, que tem a Pacheco. Hoje em dia tem um monte de restaurante que tomou ali, mas ali tinha tipo uma pracinha, existiam os banquinhos ali. Então a gente ficava ali sentado nos banquinhos, às vezes. Às vezes a gente ficava um pouco depois, ali na Tindiba, onde a Rede Trauma do lado tinha um comércio que abria e fechava. Até hoje, abre comércio e fecha, abre comércio e fecha. Então a gente ficava sentado ali, de madrugada, na chuva, não importa o que fosse, a gente ficava sentado ali até 4 e pouca da manhã, que era quando todo mundo saía para poder a gente voltar. E assim, uma coisa que eu me lembro, porque ele chorava muito, ele falava: Rainha, não foi essa vida que eu imaginei que eu ia te dar, essa hora, a gente aqui no frio, na chuva. Ele chorava do lado, eu chorava em silêncio, porque eu só sentia as lágrimas caindo, mas assim, eu não falava, não fazia com que ele percebia que eu estivesse chorando também, porque senão ele ia ficar mais desesperado. Eu só deitada no ombro dele, eu falava: vai passar essa fase, vai passar. Foram meses, toda segunda-feira, a gente perambulando nas ruas até 4 horas da manhã, 4 e poucas da manhã, para a gente voltar para a loja comercial. Mas assim, foram meses e muita luta emocional, porque ele tem os sonhos dele. Meu maior sonho sempre foi ter minha família. E eu quero que ele realize cada um dos sonhos dele. Então, assim, o que tiver no meu alcance, o que eu puder fazer para que ele realize, eu vou fazer. Então, naquele momento, fazia parte eu estar ali do lado dele. Então, ali eu estava. Mas, assim, foram momentos que só mesmo o Senhor para nos sustentar, só mesmo o Senhor para segurar as nossas mãos, para, apesar de toda palavra contrária, apesar de todas as coisas que a gente ouvia, e a gente nunca desistiu um do outro, a gente nunca desestimulou um ao outro, a gente nunca deixou que todas essas circunstâncias, a gente não, Senhor, isso daí só pode ser o Senhor, externa viesse minar a nossa relação. Muito pelo contrário, a gente precisou passar por muitas batalhas, por muitas lutas, mas cada uma das lutas que a gente venceu até aqui, ela só serviu para que, como casal, a gente se tornasse mais unidos, a gente se tornasse mais próximos. Nos fortaleceu. Nos fortaleceu em muitos aspectos do nosso relacionamento. Nós estamos falando de um período antes do nosso filho, nos 3 primeiros anos de casados.
Então, para você que está nos assistindo, a vida não é fácil. A real não é fácil, é nua e crua. Na internet, tudo é lindo e maravilhoso. Mas o que a gente passa em quatro paredes, as nossas decisões, né, o que nós buscamos um para o outro em nosso relacionamento, é essa conscientização que nós temos que buscar diariamente. O que eu quero de melhor para o meu casamento, para o meu cônjuge. É quando a gente tenta destacar o que não é o que é meu, é nosso, da nossa família. Se nós estamos querendo algo mais, é trabalharmos juntos para agarinhar aquilo que nós estamos a sonhar naquele momento, juntos. Se um estiver passando por uma fase complicada, tem o outro para dar todo o suporte e apoio. É assim o casamento. Com os de fora, raramente a gente vai conseguir isso. É mais fácil a gente conseguir pessoas que nos critiquem, pessoas que nos julguem, mas pessoas para apoiar, para dar o suporte, para se preocupar, vocês devem contar nos dedos. Isso é se der para contar nos dedos, né? Às vezes não chega nem a uma mão. Infelizmente, essa é a verdade. Esse é um episódio sobre o tema meu é meu, seu é nosso, o perigo da contenda financeira que divide o casamento. Tomara que em seu relacionamento isso não aconteça. E caso venha acontecer, sente para conversar, dialogue. Eu parto sempre do princípio: comunicação é a base do relacionamento bem-sucedido do casal. Conversar sobre todos os aspectos, sinceridade, honestidade, comunicação é o que faz parte para a evolução e o amadurecimento da relação a dois no casamento. Num momento como esse, sentar, vai passear, não importa onde seja, que vocês sempre conversem. Se for no celular, converse, dialogue, se abra um para o outro. Comunicação é a chave para ter um relacionamento bem-sucedido e vencer essas batalhas. E oração também, porque tem momentos emocionais que esse é um que mexe profundamente com as emoções. E muitas vezes a gente não sabe lidar tão bem com as emoções. A oração é um lugar seguro, é um lugar de acolhimento, é um lugar onde a gente pode chegar, se achegar, e falar tudo aquilo que está em nossa mente, tudo aquilo que tem nos preocupado, tudo aquilo que tem nos deixado aflitas, ansiosas. Então, a oração é esse lugar seguro. Junta você e seu marido, dialoguem, orem juntos, orem, coloquem diante do Senhor essa fase, se você estiver passando, essa fase turbulenta, essa fase difícil de lidar. Coloque, peça ao Senhor que Ele venha lhe trazer estratégia, que Ele venha lhe trazer caminhos que vocês devem seguir. Você, cônjuge, reflitam, que vocês conversem, que vocês não deixem que as finanças venham a ser meu, teu, nosso. Que vocês sentem, que vocês façam um acordo a partir de hoje, se vocês não fazem, que a renda é da família. Então, não existe mais o meu e não existe mais o teu. A partir de agora, o que passa a existir é o nosso dinheiro, a nossa renda familiar. E juntos vocês venham conversar e decidir qual dos dois que administra melhor. Quem administra melhor passa a administrar a renda da família, com honestidade e transparência. É isso aí. Que esse episódio tenha servido a você de reflexão. Mais um Tá na Rotina para você toda terça-feira, toda sexta-feira às 19 horas somente aqui no canal do YouTube. Obrigada pela sua companhia e me conta aqui nos comentários como é a renda familiar na sua casa. É meu, teu é nosso ou não existe essa divisão? Existe sim um acordo de a nossa renda familiar, o nosso dinheiro.
Compartilhe com amigos, conhecidos e familiares. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, olha o coração.